Mas ela só é mais bonita no inverno. Porque no verão ela se contrai e fica meio murchinha. Ela não gosta de lugar quente. Essas plantas como Cadê a foto dela? Ah, tá gravando. É linda, né? É, a gente chama tudo. A terra natal do virgulino é Serra Talhada. Serra Talhada, na época, ela não tinha nenhum tipo de interesse, nem de ouvir falar sobre o cangaço. Né? O cangaço, por sua vez, ele vai tomando forma com o tempo. Estava na revista Veja, no Fantástico, queriam construir uma estátua de grande porte de Lampião, certo? Lá na cidade de Serra Talhada. E foi uma polêmica muito grande, queriam trazer uma para Triunfo também. Como o Triunfo recebia muitos estudantes e filhos, pais, netos, sobrinhos, amigos, parentes no geral, e tem um fluxo muito grande, as freiras queriam mostrar alguma coisa diferente. E por que não mostrar peças de Lampião? Mas, em tese, será que o cangaço tem alguma coisa a ver com o Triunfo? Se a gente olhar para a parte superior, nós temos em desenho os dois cangaceiros de Triunfo. Do lado direito, o Espelho, e do lado esquerdo, Félix. Félix, ele era o cangaceiro mais frouxo, ele cuidava mais da parte de cozinha. Mas já o Espelho, ele, na hierarquia do cangaço, ele era o segundo homem, certo? Segundo homem do cangaço. Aquele mesmo homem, Lampião, tinha um irmão chamado Antoninho, e Luiz Pedro, de forma acidental, mata o irmão Lampião, certo? E aí, ele ficou numa casa, escondido, aguardando que o Lampião chegasse, e disseram, ele matou seu irmão, mas ele vai explicar o motivo, como é que foi. Ele está lá naquela casa e está desarmado. E aí, só que o Lampião já estava sabendo da história, ele só queria confrontar a informação. E ele disse, quando Luiz Pedro conta como foi a morte, acidental, o irmão disse, eu sei que enquanto nós estávamos no conflito, os dois andavam e defendendo a minha retaguarda. E eu sei que essa história é verdadeira, eu perdi um irmão, lamento muito, mas estou ganhando outro. E o próprio Luiz parece uma história de romance, mas Luiz Pedro disse, estou muito satisfeito e você vai ficar no lugar do irmão. E aí eles tinham uma afinidade muito grande. E Luiz Pedro fez uma promessa que você morreu junto com você. E de fato, para lá de agir, Lampião, na emboscada, morreu carregando essa estrada elétrica diferente, na região desconhecida. Lampião, Maria Bonita, morreu também Luiz Pedro, o cangaceiro de Triunfo. Nós morreram juntos. Existem várias teses sobre o cangaço. O cangaço, algumas pessoas afirmam que o cangaço ele foi destituído porque Lampião foi traído. Outras pessoas afirmam que pela presença feminina no cangaço, né, tocando na parte emotiva dos homens, deixando eles mais sensíveis, né, fez com que o cangaço se acabasse, porque pelo acalento do amor das mulheres, né, eles acabavam ficando emotivos e perdendo a sensibilidade. Né. Outros afirmam a homossexualidade de Virgulino. Essa tese ela caiu por terra, ela não foi aprovada no Cariri Cangaço. Foi um juiz que tinha feito uma proposta, né, e era uma tese. É tão complexa a história do cangaço que todo ano eles precisam sentar e estudar para entender e compreender. Né? Não era permitido a presença de mulher no cangaço, até a paixão fulminante de Virgulino por Maria Bonita. Ele sempre tinha problemas socioeconômicos, muitas das vezes em conflitos ele perdia muitos cangaceiros e ele se locomovia para regiões. Em Triunfo, de forma específica, ele passou um período histórico aqui na nossa cidade, precisamente na área de Santa Cruz da Baixa Verde, né, aos comandos de um senhor chamado João Clementino. Esse Clementino, ele foi um dos grandes homens, porque na década de 30 houve um período que tiveram grandes conflitos no Brasil, eram as revoluções, a chamada Revolução de 30. E aqui a gente está na fronteira do estado de Pernambuco com Paraíba. Eu acredito que vocês vão visitar uma residência, que
ela fica na fronteira do estado de Pernambuco com a Paraíba amanhã, com outro guia, tá? Eu não serei o guia de amanhã, o guia Euclides. E vocês vão conhecer a história, um pouco dessa história, dessa presença de Virgulino no nosso território. Alguns historiadores, como Louro Teles, disseram que não era possível o motivo de Lampião não invadir Triunfo só pelo fato de ele ser devoto de Nossa Senhora das Dores. Ele acha a tese muito simplória, vamos dizer assim. Existe até uma situação em que Zé Sabino foi contratado, porque em Triunfo tinha uma loja da família Campos e lá tinha um cofre inglês que tinha umas notas promissórias e ele foi contratado para arrombar esse cofre. Como ele não conseguiu, ele resolveu atear fogo. Isso sem ordem de Virgulino, porque não existia ordens expressas para se invadir Triunfo. Porque Triunfo era o grande apogeu econômico da época. Quem deixou de entrar no Museu da Cidade perdeu de observar a grande riqueza que foi Triunfo no passado, com sua produção de café, de rapadura. É uma marca extremamente forte na nossa cidade. Então a irmã Maria José, em uma das peças do museu, eu queria especificar aqui, ó, esse punhal aqui, ó, tá vendo aqui? Esse punhal era o punhal do Curisco. Curisco, dentro da esfera do cangaço, ele tinha um nome assim, ó, Diabo Loiro. Mas era porque ele era um cara covarde e atroz. Quando Lampião morreu, o próprio Curisco ele se locomove até a região onde Lampião morreu e afirmava-se que Lampião tinha sido traído. E ele matou toda uma família inocente. E Dadá, que era a mulher dele, porque os únicos cangaceiros que liam, Lampião, Maria Bonita, Lampião e Maria Bonita, Curisco e Dadá. E Dadá ainda teve a audácia de dizer, não, Curisco, pelo menos um menino você não mata. Mas cada ele chegava dentro do curral e decepava a cabeça. Então ele era covarde, né? Entendeu? E por isso o termo Diabo Loiro. Se é verdade que Lampião entra no cangaço para vingar-se da morte do seu pai, existem controvérsias históricas. E segundo um conselheiro do Cariri Cangaço, afirma que Lampião ele entra por instinto, porque ele era almocreve ou almocreve, que era um homem que fazia transporte de mercadorias na região. Então Lampião saía de Vila Bela, que é Serra Talhada, até Arco Verde, que era Rio Branco na época, para fazer transporte de mercadorias. Então ele era um homem que tinha muita habilidade de andar desde jovem, andar pelos sertões. Então era um homem de muita habilidade. E num conflito com Zé Saturnino em Serra Talhada, ele já cangaceiro, segundo a verídica história, depois que ele vira cangaceiro, o pai dele é assassinado, e ele vira simplesmente o terror do sertão. Quando, na época da coluna Prestes, precisava-se de um homem estratégico para combater a coluna Prestes. E Padre Cícero, como ele tinha uma amizade muito profunda com Lampião, manda chamar Lampião. E aí, provando a tese que Luiz Pedro era o segundo homem do cangaço, Lampião foi elevado à categoria de capitão. E Luiz Pedro, segundo tenente. E daí, Padre Cícero consegue 50 fuzis norte-americanos, chamado fuzil do Papa Amarelo, com muita munição. Só que as polícias disseram, nós não queremos um bandido nas nossas volantes para fazer esse combate. E daí foi destituído as patentes e Lampião, com muita raiva, sai daquela região e vem aqui para a tríplice fronteira entre Triunfo, Santa Cruz, Abaixa Verde, Calumbi e Serra Talhada, tudo junto. Né? São 4 fronteiras, na verdade. E tem o maior conflito armado da história do cangaço. Né? E Lampião, com raiva, disse, diga ao governador do estado de Pernambuco que de Rio Branco para lá ele é o governador, mas de Rio Branco para cá o governador do sertão sou eu. Muita audácia, muito audacioso, né? Um homem destemido. Segundo o coronel Zé Rufino, ele dizia, olha, quando o Lampião queria brigar, não tinha cabra mais valente. Tinha um rapaz que disse, todo dia eu rezo 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 150 benditos, 20 créditos. Se eu me encontrar com esse tal de Virgulino,
vou farvar todinho de bala. E ele não se encontrou com o Lampião. E ele disse, eu estou vendo que eu sou um cangaceiro. Leva um recado para mim, para Virgulino. Diga para ele que eu sou doidinho para me encontrar com ele. Olha pro meu fuzil, ó. Todo dia eu rezo 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 150 benditos, 20 créditos. Se eu me encontrar com ele, eu vou forrar todo de bala. Aí Lampião olhou para ele e disse, pensa que sou tu. Tem comigo no cinto mais cabelo, seu homem. Sei que tem questão comigo, quando fazia questão sem razão. Muito pior. De piléria, fica para quando nós se encontrar na luta. Sem mais, capitão Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, terror do sertão. E o rapaz começou a tremer, que nem vara verde. Ele disse, agora diga qual é o seu nome, camarada. E ele tremendo disse, diga logo qual é a sua graça. Ele, finado José, capitão. Isso é só uma brincadeira, tá? Isso são contos e histórias. Vamos entrar aqui, ó, nessa sala aqui. Pra cá, ó. Deixa eu equilibrar esse espaço aqui. Só para ele. Deixa aberto esse espaço aqui, que eu quero que todo mundo veja esse espaço aqui, ó. Tá? Lampião gostava de tirar retrato, né? Deixa aberto aí. Deixa aberto aí esse espaço aí, só para vocês verem aqui. Pode dizer, eu estou ouvindo. Abre esse espaço aqui. Pode dizer, pode falar. Não, só a metade. Só a metade dele, o valor. Tchau. Viu, pessoal? Ó, vejam para cá. Ó. Aqui eu tenho objetos extremamente importantes. Por que é que eu pedi aqui para abrir uma meia-lua? Na hora que Lampião morreu lá na Grota do Angico, tá? Um militar correu lá na hora, nos despojos, e retirou o cinto dele da cintura. Está aqui. O cinto de Lampião, tá? Denominado de guaiaca. Esse cinto foi a última peça original que chegou no museu. Ele é pequenininho, mas muito histórico. Porque quando todo mundo percebeu que o cangaço ele poderia render financeiramente, aí começou essa guerra constante, né? Aí monta museu, mas os mais expressivos é o de Triunfo. Por incrível que pareça, o de Serra Talhada não é expressivo. A única coisa que eles têm de Lampião lá é o óculos. E o de piranha? Eles não, de piranhas eles podem ter, eu não conheço, mas deve ter algumas coisas dos despojos. Entendeu? Tem muita coisa lá. Piranhas tem muito despojo. Então vocês têm que se lembrar o seguinte, Só tem peças e painéis. que representam, entendeu? Que representam os despojos, entendeu? Ou seja, o de Triunfo, por mais ele é pequenininho, ele não é um museu de grande proporção, agora é extremamente importante, entendeu? Porque aqui a gente consegue, olha, a máscara dele aqui, ó, ele perdeu o olho na capinha, e aí ele também perdeu o olho, ele não essa máscara de ouro, tá vendo? Esse punhal foi dele, pedra de amolar, bandeja do próprio Virgulino, essa safona ali, ó, tocou 8 baixos na fazenda, um cruzeiro, bom, afirmam-se ainda que um dos grandes ícones nordestinos, como por exemplo Luiz Gonzaga, foi o homem que conseguiu levar à tona a história do cangaço. Vestindo o gibão de couro, o chapéu meia-lua, que era típico do cangaço, mas nem o próprio artista do século passado, o maior artista que foi Luiz Gonzaga, ultrapassa em termos cinematográficos, em termos de autobiografia, de pesquisa, de estudo, como o próprio rei do cangaço, Lampião, né? Para muitos um herói, para muitos um bandido. Por fim, a gente tem algumas máquinas fotográficas aqui, que não eram as máquinas de Benjamin Abraão, é importante deixar bem claro, tá? Benjamin Abraão, mas era esse tipo de máquina que ele usava, porque ele, secretário pessoal do padre Cícero, entendeu? Secretário pessoal do padre Cícero, ele
teve a façanha de cinematografar Virgulino. Alguns afirmam que por o fato de terem fotos, imagens fotográficas, imagens de vídeo, isso enfraqueceu o cangaço, ele se tornou conhecido e fácil de matá-lo. Benjamin Abraão foi assassinado depois dentro do cangaço, no vestido com cangaceira. Né? E ele teve a façanha de fotografar Virgulino. Dali, ali atrás, tem algumas munições, o período. Tá? E quando vocês entrarem aqui na outra sala, vocês vão ver uma mulher ferrada no rosto, pelo cangaceiro Zé Baiano. E vocês vão ver uma chave grande, lembra? A chave grande que está lá foi encontrada nos vestígios da casa onde Lampião nasceu. Eu não estou afirmando que era a chave da casa, mas é importante vocês saberem a verdade histórica. E alguns objetos da guarda, que eram as volantes que lutavam contra Lampião. Eu não estou afirmando que era de volante direto a ele. Tá? Era volante que tinham aqueles adereços. Ok? Bom, vocês podem se dividir entre o museu e a outra parte do museu é mais parte de leitura e entendimento. Ok? Muito obrigado. Espero vocês em 5 minutos no carro. Frente de Maria Bonita. O anel. Essa é a chave grande, né? Uma mulher com Ele era vaidoso. Naquela época ele se deixou fotografar bastante. E aqui é os convites. Eu sou do meu negro, porque eu não sei nem onde é que eu tô.